Pessoal, depois de termos falado aí sobre formalismo de Lagrange, vamos agora aplicar a teoria em alguns problemas. Eu vou começar aqui com o problema de eletromagnetismo, e esse problema nós vamos resolver usando o formalismo de Lagrange para chegar num resultado. Depois nós vamos resolvê-lo usando o formalismo de Newton para mostrar que temos que chegar no mesmo resultado. A figura abaixo mostra duas cargas elétricas positivas que podem ser consideradas cargas pontiformes. A carga Qzão tem massa mzão e está fixa na origem do sistema cartesiano, enquanto a carga Qzinho tem massa mzinho e está livre para se mover. Utilizando o formalismo de Lagrange e admitindo que a carga Qzinho passa pelo ponto A com velocidade v0, determine sua velocidade ao passar pelo ponto B. Então, está aqui a carga Qzão, aqui está a carga Qzinho. Essa carga Qzinho, abandonada aqui, por exemplo, ela passa aqui em A com uma velocidade v0. Então, esse VA aqui vai ser um v0, conforme mostrado aqui no texto. Sabendo que ela passa aqui com a velocidade v0, com que velocidade ela vai chegar aqui no ponto B? Esta é a pergunta do problema. Então agora vamos resolver o problema usando o formalismo de Lagrange. Para usar o formalismo de Lagrange, a primeira coisa que nós temos que fazer é escrever as energias. Então vamos lá. Energia potencial elétrica. Como é a energia potencial elétrica? Como que nós podemos escrever a energia potencial elétrica de um sistema de carga como esse? Então, a energia potencial elétrica é V, que é igual a 1 sobre 4 πε0, produto das cargas, sobre a distância que separa essas cargas. Aqui eu estou escrevendo V para manter mais ou menos como descrito lá na teoria. Esse V aqui não é volt, esse V é de energia potencial. E essa energia potencial, ela é a energia potencial desse sistema, admitindo que isso aqui está fixo. Essa distância, essa energia potencial, ela vai ser nula quando essa partícula de massa mzinho e carga Qzinho estiver no infinito. Então, nesse caso, seria potencial potencial elétrico zero, quando essa partícula estivesse num x muito grande, lá no infinito. Então, eu vou colocar aqui, ó, energia potencial elétrica. A energia cinética dessa partícula, porque essa aqui vai estar fixa, a energia cinética dessa partícula é T, vou chamar de T para manter como na teoria, T que é igual a massa dessa partícula vezes a velocidade quadrada dessa partícula dividido por 2. Nós temos o costume de chamar velocidade de x ponto. Então vamos fazer isso. T que é igual a m x ponto ao quadrado dividido por 2. Vou chamar isso aqui de equação 2, vou chamar isso aqui de equação 1. E agora, como é o formalismo de Lagrange? O formalismo de Lagrange diz, o que diz o formalismo de Lagrange? Que a derivada temporal da derivada parcial da lagrangiana em relação a Q ponto é igual a derivada parcial da lagrangiana em relação à coordenada Q mais Q'. Aqui precisamos fazer um comentário. Eu vou botar aqui, ó, Q
uma barrinha nesses Qs, eu vou botar aqui um tracinho nesse Q, aqui ó, uma barrinha, aqui um pezinho nesse Qzinho e nesse Qzinho aqui, só para dizer que esse Qzinho aqui, não tem nada a ver com esse Qzinho aqui, ó. Esse Qzão aqui não tem nada a ver com esse Qzão aqui, ó. Isso aqui é de coordenadas generalizadas, a derivada da coordenada generalizada, a derivada temporal, e aqui força dissipativa. Isso aqui está relacionada à força dissipativa. No nosso caso aqui, esse Q ele está para x e Q' e Q ponto está para x ponto. No nosso caso, estamos falando de que força central, força elétrica, entre duas cargas pontuais. Aqui não tem força dissipativa, então Q' é zero. Então a equação de Lagrange vai terminar da seguinte forma: derivada temporal da derivada parcial de x ponto, que é igual à derivada temporal da lagrangiana em relação a x. Parte dissipativa é zero. Agora vamos escrever aqui. Quem é a Lagrange? Então vou chamar isso aqui de equação 3. Agora, a lagrangiana. Quem é a lagrangiana? A lagrangiana é o negativo da energia potencial mais a energia cinética. Então, a lagrangiana no nosso problema, ela vai ser, ó, vou chamar isso aqui de equação 4. Então, substituindo 1 e 2 em 4, nós vamos ter que a nossa lagrangiana vai ser menos energia potencial, que é 1, 4, π, epsilon 0, Qzão vezes Qzinho sobre x. Lembrando que esse Qzão e esse Qzinho não tem nada a ver com isso aqui. Mais m x ponto ao quadrado sobre 2. Aqui está a lagrangiana do sistema. A lagrangiana do sistema. Então, quando você vai resolver um problema usando o formalismo lagrangiano, o que você tem que fazer a princípio? Vou chamar isso aqui de equação 5. Você tem que escrever as energias, partir do formalismo lagrangiano, definir quem é a lagrangiana, e agora nós vamos resolver aqui a equação 3, substituindo aqui a derivada da lagrangiana em relação a x ponto, a derivada da lagrangiana em relação a x, e esse resultado entre parênteses e esse resultado aqui da direita, nós vamos obter a partir da equação 5. Então vamos lá. Da equação 5, nós temos que derivada parcial da lagrangiana em relação a x ponto, quem é? Vamos derivar a lagrangiana em relação a x ponto. Então aqui não tem x ponto. Então a derivada parcial desse termo aqui é zero. E a derivada desse termo aqui? A derivada desse termo em relação a x ponto é mx ponto. Vou chamar isso aqui de equação 6. Vou pegar isso aqui daqui a pouco e substituir aqui na equação 3. Outra coisa, nós vamos precisar da derivada, ainda da equação 5, nós vamos derivar parcialmente a lagrangiana em relação à coordenada x.
Derivando isso aqui em relação à coordenada x, aqui não tem coordenada x, então a derivada disso aqui vai dar zero. E a derivada disso aqui vai dar o quê? Vai dar mais 1 sobre 4πε0 mais... Por que mais? Porque a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Então, vai dar aqui Qzinho sobre x quadrado. Deriva isso aqui em relação a x, ó. Então, aqui está a equação 7. Derivada parcial da lagrangiana em relação à coordenada x. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a equação 6 e 7 na equação 3. Então, olha aqui a equação 3. Olha a equação 3. Então, substituindo aqui, nós vamos ter derivada temporal dl dx ponto, aliás, del L del x ponto, que é essa equação 6, é simplesmente mx ponto. Então, fizemos essa parte aqui. Tudo isso que é igual. Agora vamos lá. Del L del x, onde é que está o del L del x? Aí ele aqui, ó. Então, é 1 sobre 4πε0, Qzão vezes Qzinho, sobre x quadrado. Vou chamar isso aqui de equação 8. Então, agora basta resolvermos isso aqui, ó. O que nós estamos buscando nesse problema? Utilizando o formalismo de Lagrange, determine a velocidade da partícula Qzinho, da carguinha Qzinho, quando essa partícula Qzinho passar pelo ponto B, quando ela passar por aqui. Então, eu sei que essa partícula passa por aqui com a velocidade v0 e quero saber com que velocidade ela passa em B. Então, vou resolver isso aqui para chegar no problema, na solução. Então, vamos lá. A equação 8 está assim, ó. D, derivada temporal, de mx ponto, vou repetir aqui, vezes, aliás, que é igual a 1 sobre 4πε0, Qzinho, sobre x quadrado. Isso é a equação 8, a qual nós vamos resolver. M é uma constante, pode sair para aqui, para fora, e ela passa para cá, então, dividindo. Então, nós vamos ter d de dt aplicada em x ponto, que é igual a 1 sobre 4πε0m, que multiplica Qzinho sobre x quadrado. Para resolvermos um problema dessa natureza aqui, o que nós vamos precisar é escrever um lado da equação envolvendo apenas uma incógnita. Então, aqui a variável é x ponto e t. Aqui a variável é x, então não tem nada muito bom aqui ainda para resolver, não. Eu tenho 3 variáveis no problema. O resto tudo é constante, mas x ponto, que é velocidade, é variável. T é variável. X é variável. Então, já vimos aqui que o x, vou só escrever com uma outra notação aqui, ó. Lembrando que o x ponto é velocidade, então eu tenho d, v, dt, e aqui eu tenho a constante 1 sobre 4πε0 vezes m, Qzinho, sobre x quadrado. Esse v é o quê? É v de velocidade. Continua o mesmo problema. Variável, variável e variável. Então, eu vou reescrever isso aqui assim, ó. dv dt, eu posso escrever como dv dx, dx
dt. Esse primeiro membro, olha para esse primeiro membro aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. É como se você simplificasse e voltasse aqui de novo. Por que eu estou escrevendo assim? É porque do lado direito eu tenho x. Então, isso vai facilitar a minha vida. Veja por quê. Ó. Por quê? Isso aqui, ó, o que é dx dt? Dx dt é velocidade. Então, eu vou ter isso aqui, ó, é velocidade. Isso aqui, dv dx. Aqui é a constante, qzão, qzinho, sobre x quadrado. Agora ficou bem bacana meu problema, porque eu posso passar dx para o lado direito, e do lado direito eu vou ter apenas a variável x. Do lado esquerdo eu vou ter apenas a variável v. Então, ficaríamos assim, ó. v dv 1 sobre 4 π epsilon 0 m qzão, qzinho, sobre x quadrado vezes dx. Aqui agora fica fácil para resolver. Por que fica fácil? Ó, integrar isso aqui, integrando os dois lados. Do lado esquerdo só temos a variável v, do lado direito só temos a variável x. Então, nosso problema ficará da seguinte forma. Derivando isso aqui de uma velocidade inicial até uma velocidade final, ou digamos, da velocidade A até a velocidade B, e aqui de um xa até um xb, nós vamos ter, integrando v dv, vai dar o quê? Vai dar v2 sobre 2. Nós vamos integrar isso de um VA até um VB. E aqui, qzão, qzinho, 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes m, tudo é constante. Então, vou jogar tudo isso para fora. Vai ficar qzinho, 4 π epsilon 0 m, integral de dx sobre x quadrado. O que é a integral disso aqui? E aí nós vamos integrar de xa até xb. Então, aqui nós vamos ter meio que multiplica vb quadrado menos va quadrado. Apliquei aqui os limites de integração. E a integral de dx sobre x quadrado? Quem é a integral de dx sobre x quadrado? É menos 1 sobre x. E nós vamos integrar isso de xa até xb. Ou, trocando o limite de integração aqui, troca também o sinal aqui. Qzão, qzinho, 4 π epsilon 0 m. Troca aqui o sinal. Troca aqui os limites de integração. Então vai ficar 1 sobre xa menos 1 sobre xb. 1 sobre 2 vb quadrado menos va quadrado. Vou passar esse 2 para lá, então vai ficar vb menos va, aqui é quadrado, quadrado, 2 qzão, qzinho, sobre 4. Aliás, sobre 4 π epsilon 0 m, que multiplica 1 sobre xa menos 1 sobre xb. Passando VA para o lado esquerdo, para o lado direito, aliás, nós vamos ter VA quadrado mais, vai simplificar aqui, ó, vai ficar então qzão, qzinho, sobre 2 π
ε0 m, que multiplica 1 sobre xa menos 1 sobre xb. Lembrando que esse VA é a velocidade com que a partícula passa pelo ponto A, a velocidade com que ela passa aqui pelo ponto A, e ela foi dada no problema como sendo um V0, então nós vamos escrever V0, porque a gente tem que manter fiel aos parâmetros do problema. Então, VA é o V0 do problema. V0 ao quadrado mais Qzinho sobre 2π ε0 m 1 sobre xa menos 1 sobre xb, fechou, vb quadrado, então aqui vai ficar uma raiz quadrada nessa coisa toda aqui. Aqui nós encontramos a velocidade da carguinha B ao passar pelo ponto XB. A velocidade da carguinha ao passar pelo ponto XB, admitindo que ela passou pelo ponto XA com uma velocidade V0. Lembrando, ó, Qzinho são cargas, M é a massa da carguinha, XA, XB são posições definidas lá no plano cartesiano, ε0 é a permissividade elétrica. Bom, usando o formalismo de Lagrange, chegamos nesse valor aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. Usando o formalismo de Lagrange, chegamos nesse resultado. Agora vamos chegar nesse resultado aqui utilizando o formalismo de Newton. Isso aí, todo estudante que já chegou nessa fase aqui, que já começou a estudar formalismo de Lagrange, então já passou pelo formalismo newtoniano. Então, já deve ter resolvido esse problema usando o formalismo de Newton. Vamos resolver esse problema usando então o formalismo newtoniano agora. Só para mostrar que chegaremos também nesse resultado. Então, lembrando lá do problema. Olha o que o problema propõe, ó. Ele mostrou uma carga Qzão, aqui está o Qzinho, aqui está o XA, aqui está o XB e, portanto, aqui é o eixo X. Usando o formalismo de Lagrange, usando o formalismo de Newton, essa carga aqui está fixa, essa carga é positiva, essa está livre para se mover. Então, agora eu vou fazer um diagrama de força aqui, ó. Aqui nós temos uma força elétrica que atua na carga Qzinho. Nós aprendemos que o trabalho realizado pela força é F escalar ds. No nosso caso aqui é o dx. Nós aprendemos lá no formalismo de Newton que o trabalho ele é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. O trabalho é o negativo da variação da energia potencial elétrica, ou seja, menos VB menos VA. V é energia potencial elétrica, VB não é potencial em B. Já esclarecemos isso quando a gente falou do formalismo de Lagrange, há instantes atrás. Então, isso aqui é energia, variação da energia potencial elétrica. Nós sabemos também que o trabalho é o positivo da variação da energia cinética, que é a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Energia cinética quando a partícula está em B, energia cinética quando a partícula está em A. Então, trabalho é igual a trabalho, portanto, esse termo é igual a esse termo. Então, vamos lá. Menos VB menos VA
é igual a TB menos TA. O que é TB? É mVb quadrado sobre 2. O que é VA? O que é TA? É mVA ao quadrado sobre 2. A velocidade da partícula em A é V0. Então, nós vamos ter, vou colocar aqui já em evidência, massa sobre 2, velocidade em B quadrada menos velocidade 0 ao quadrado, velocidade da partícula em A. E aqui eu tenho as energias, a variação das energias potenciais, VB menos VA. Negativo, quem é VB? 1 sobre 4 π epsilon 0, Qzão, Qzinho, sobre XB. Energia potencial quando a partícula Qzinho está em B, menos 1 sobre 4 π epsilon 0, Qzão, Qzinho, sobre XA. Isso tudo que é igual a M sobre 2, que multiplica VB quadrado menos V0 quadrado. E aí, basta isolar VB para a gente verificar se chega naquele mesmo resultado mostrado inicialmente. Aqui então, colocando em evidência 1 sobre 4 π epsilon 0, Qzão, Qzinho. Já vou passar o sinal negativo para fora, então vou ter 1 sobre XA menos 1 sobre XB. Multipliquei aqui por menos 1. Tudo isso que é igual a M sobre 2 VB quadrado menos V0 quadrado. Agora eu vou passar o 2 para cá, o M para cá. Eu vou ter VB quadrado menos V0 quadrado. E aí eu tenho 2 Qzão, Qzinho sobre 4 π epsilon 0. O M passa aqui para o denominador, o M passa para o denominador. 1 sobre XA menos 1 sobre XB. E aí, isolando o VB, nós vamos ter V0 quadrado mais, simplificando 1 com 2 aqui, simplificando 2 com 4, vamos ter Qzão sobre Qzinho sobre 2 π epsilon 0 M 1 sobre XA menos 1 sobre XB, fechou parênteses, e VB, portanto, é raiz quadrada de V0 quadrado mais Qzão, Qzinho, sobre 2 π epsilon 0 M, que multiplica 1 sobre XA menos 1 sobre XB. Isso aqui usando o formalismo de Newton. Usando o formalismo de Newton. Agora vamos comparar os resultados. Isso aqui usando o formalismo de Newton. Isso aqui usando o formalismo de Lagrange. É, na verdade, o mesmo resultado. Então, nós mostramos que o formalismo de Newton, o formalismo de Lagrange, vai fazer com que nós cheguemos no mesmo resultado.